Amados, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu quero hoje começar isso. Há uma série de palavras que eu vou ministrar a parte aqui no domingo, na noite, no domingo. Na quinta-feira a gente trata outros temas, mas no domingo eu vou tratar desse tema que eu vou dizer para você agora. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então eu queria que você repetisse isso comigo, tá bom? Diga assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Santo e em breve voltará. Vamos lá mais uma vez, só que com mais força, mais ânimo, mais convicção do que você está dizendo. Diga: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Amados, esse lema foi a bandeira do movimento pentecostal do século XX. Mais precisamente no ano de 1906, aconteceu nos Estados Unidos, na rua Azusa, um avivamento, derramamento do Espírito Santo. Ali teve o início, aquilo que nós conhecemos como o movimento pentecostal, se espalhou pelo mundo, anunciando a mensagem do poder do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, com a evidência bíblica do falar em outras línguas. Depois nós temos, no ano de 1950, entre 1950 e 1955, não sei precisar exatamente o início, tivemos nos Estados Unidos o início também do avivamento de cura, aonde tivemos grandes evangelistas que pregaram cura, e esse avivamento também chegou no Brasil nesse período. Deus levantou aqui no Brasil, como por exemplo Davi Miranda, que foi o fundador da igreja Deus é Amor, a igreja pentecostal Deus é Amor, e foi um movimento muito forte no Brasil, cura, de avivamento, e outros homens e mulheres de Deus, que Deus foi levantando por todo o mundo. E essa geração foi levantada por Deus, e a mensagem que eles pregavam, o texto bíblico que eles usavam, era esse que nós acabamos de ler. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E esse avivamento foram avivamentos poderosos, pois a pregação enfatizava Jesus, enfatizava a obra de Jesus, a obra da salvação, a obra da cura divina, a obra do batismo no Espírito Santo e a volta gloriosos. Amados, e eu creio que pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que em breve Ele voltará, essa mensagem, ela trará o avivamento que o mundo precisa hoje. Precisamos voltar a pregar o que é considerado os assuntos básicos. Então hoje nós não ouvimos muito mensagens centralizadas, focadas em Jesus. Agora, em Lucas capítulo 19, o versículo 10, Jesus ele declara o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Será que a igreja pode ler comigo esse texto bem forte? 1, 2, 3, já. Porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar o perdido. Você pode dizer um amém bem forte. Então, nessa primeira mensagem, eu quero destacar que Jesus salva. Mas eu vou dizer de novo, Jesus salva. Jesus ainda é Salvador. Jesus ainda perdoa o pecado. Jesus ainda liberta o pecador. Ele ainda está salvando o perdido. Pode parecer simples declarar que Jesus salva, mas é uma verdade da palavra de Deus. E o Evangelho, amados, ele é o poder de Deus. A mensagem do Evangelho, ela é sim. Então, a partir de hoje, nós vamos pegar cada um desses pontos. Hoje nós vamos começar com Jesus salva. Diga bem forte, Jesus salva. Diga de novo, Jesus salva. Mais uma vez, Jesus salva. Olha para umas 3 pessoas e diga para Jesus salva. Jesus, ele é o Salvador. E eu quero, amados, aqui olhar para aquilo que é o simples. Eu quero olhar aqui hoje com você para aquilo que a nós é o óbvio. Você não vai escutar hoje aqui algo que você... Aliás, cuidado com o pregador que vai pregar para você e vai falar algo que você nunca ouviu. Eu não quero pregar novidade, eu quero pregar aquilo que liberta, aquilo que salva, aquilo que restaura. Então eu já vim aqui nessa noite para anunciar que Jesus salva. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação de Jesus, ela está alicerçada em quatro fundamentos. Eu gostaria de nos lembrar, você já sabe. Você vai ver que à medida que eu for falando, você até vai pensar assim: ih, pastor, isso aí eu já sei. Amém. Se você já sabe, glória a Deus, nós só vamos reforçar. Então, vamos falar desses 4 fundamentos da mensagem da salvação. Eu quero que você preste atenção nisso, nessa mensagem de salvação. Porque ainda que você seja salvo, hoje é um culto de Santa Ceia e nós estamos aqui celebrar a nossa salvação. Graças a Deus, amado, Jesus já perdoou os nossos pecados. Graças a Deus, nossos nomes estão escritos no livro da vida. Graças a Deus, amado, que a qualquer momento, ou se a gente for arrebatado, ou se a gente deixar este mundo, nós estaremos com o Senhor, porque o sangue de Jesus já limpou a nossa vida, nossos pecados já foram perdoados e nós estamos eternamente salvos. E quem crê nisso, dá um glória a Deus aqui neste lugar. O primeiro fundamento da mensagem de salvação, que Jesus salva, ouça isso: Jesus salva porque o homem está perdido. Esse é o primeiro fundamento. Por que Jesus salva? Por que Jesus está salvando nos nossos dias? Porque a Bíblia diz claramente que o homem sem Jesus, sem a salvação, ele está perdido, está condenado a uma eternidade no inferno. E a oportunidade que dá a cada um de nós é aqui em terra, de ouvirmos a palavra, sermos convencidos pelo Espírito Santo e entregar as nossas vidas a Jesus. Em Romanos capítulo 5, o versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12, olha só o que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Veja, o pecado não estava no mundo. Deus não criou este mundo em pecado. Não foi Deus que colocou o pecado no mundo. A Bíblia diz que o pecado, ele entrou no mundo. E como é que ele entrou? Por um homem, Adão. Quando Deus criou o mundo, formou Adão, colocou Adão e Eva no jardim do Éden e falou: olha, de todas as árvores aqui, de todos os frutos você pode comer, mas da árvore do bem e do mal você não pode comer, porque do dia que você comer, certamente você morrerá. O homem escolheu desobedecer a Deus.
E num ato de desobediência, de rebelião, de traição ao Senhor, ele escolhe comer do fruto proibido. A mulher enganada, a Bíblia diz que a mulher enganada por Satanás, ela come, entrega ao seu marido, o marido come. Então, naquele momento, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. O homem, ele não morre inicialmente fisicamente. Algumas pessoas, elas falam, elas questionam, mas Deus falou que o homem ia morrer, mas não morreu. Sim, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu o direito de desfrutar da presença de Deus. Agora ele estava perdido, ele está em trevas. Agora Deus não é mais o seu pai. O diabo se tornou o pai do ser humano. E a Bíblia diz que com o pecado, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Então o pecado e a morte não fazem parte do plano de Deus para a humanidade. Eles entraram no mundo por um ato de rebeldia. E a Bíblia diz, assim também a morte passou a toda a humanidade. Toda a humanidade. Por quê? Diga, vamos ler bem forte a frase final ali. Porque todos pecaram. Então Jesus salva, porque o homem está perdido nos seus pecados. Como consequência da desobediência, o homem, ele perde a sua comunhão com Deus. Ele passa agora a ser escravo do pecado. A morte espiritual enche a vida dele, enche o seu espírito, agora a ponto de que, com o passar do tempo, ele também vai morrer fisicamente. As doenças entraram no mundo. Satanás passou a ser o Deus deste século, Deus deste mundo, reger a vida humana. E como consequência desse pecado, dessa desobediência, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Olha só o que diz. Vamos ler bem forte. Você pode me ajudar? 1, 2, 3 e já. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora o homem, como um pecador perdido, sem a presença de Deus, escravo do pecado, escravo de Satanás, por causa do seu pecado, ele está carente, necessitado da glória de Deus. Essa é a condição hoje de um homem e de uma mulher sem Jesus. Ele está carente dessa presença, ele está separado desta presença. Ele precisa dessa presença, ele precisa ouvir a mensagem que Jesus salva. O pecado separou o homem de Deus. O homem está separado. Ele não tem como ter acesso a Deus. Ele não tem como ter comunhão com Deus. E o homem, ele vem tentando de alguma forma esse contato, ou então preencher esse vazio que a presença de Deus deixou na humanidade. O pecado tornou o homem e a mulher, o ser humano, merecedor do inferno, da condenação eterna. O inferno é uma realidade. A Bíblia fala sobre o inferno. Nós precisamos pregar, anunciar que Jesus salva, porque o homem perdido, se partir deste mundo sem Jesus, ele estará eternamente condenado ao inferno e nunca mais. Olha aqui, imagina que pavor. Você ir para um lugar de sofrimento eterno e nunca mais poder sair. Então o pecado tornou impossível o homem se reaproximar de Deus. E agora ele precisa de alguém que possa vir e fazer essa ponte entre o homem e Deus. Alguém que possa fazer, mediar esse problema que foi criado. Alguém que possa conciliar, se colocar no meio entre o homem e Deus,
e venha e faça a reconciliação. Agora olha só o que diz capítulo 2, versículo 5. Isso aqui é tremendo. 1 Timóteo 2, 5, olha só. Porque há um só Deus e um só mediador. Só um pode se colocar entre o ser humano e Deus e resolver esse problema. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Só um pode interceder por pecadores. Só um está qualificado para interceder por mim e por você diante de Deus. Ninguém recebeu essa credencial. Maria é uma mulher especial, porque foi escolhida para ser a mãe do Salvador, mas ela não pode ser a nossa intercessora. Ela não tem, ela precisa também de um intercessor. Ninguém pode ocupar esta posição, porque a Bíblia diz, vamos ler juntos bem forte também esse texto, 1, 2, 3 e já. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem? Cristo Jesus, homem. Então Jesus salva, porque o homem está perdido. A condição de qualquer pessoa tem a salvação em Jesus é de perdição. O segundo fundamento da mensagem da salvação, ouça isso: Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Eu vou dizer de novo: Jesus salva porque Ele morreu pelos nossos pecados. Repita comigo: Jesus salva. Mais forte: Jesus salva porque Ele morreu pelos meus pecados. Meu irmão, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Será que você pode levantar um pouquinho a sua mão e glorificar a Ele? Você pode louvar a Ele um pouco aqui neste lugar. Você pode agradecer, porque Ele morreu pelos seus pecados. Você foi salvo, perdoado, regenerado, recebeu a Deus. O sangue de Jesus lavou, limpou a sua vida, regenerou. Agora o seu nome está escrito no livro, lá no livro da vida. E por causa disso você poderá entrar na Nova Jerusalém, uma eternidade. Jesus salva porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a penalidade, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus não precisa mais provar que nos ama. Ele prova de amor para mim e para você. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por você quando eu e você ainda estávamos perdidos, estávamos condenados. Irmão, quanta gente aqui que antes de se converter não gostava de crente, tinha raiva de crente, tinha raiva de igreja. Pessoas que estão aqui que falavam, zombavam dos crentes, falavam: vai lá, o crente, o Bíblia, vai lá, dá dinheiro para o pastor. Mas um dia o Espírito Santo te convenceu.
Um dia o Espírito Santo falou ao teu coração, e esse coração de pedra foi transformado num coração de carne, e naquele dia você recebeu o perdão dos seus pecados. O Espírito Santo entrou dentro de você, a vida foi transformada. Se isso aconteceu com você, glorifica o Senhor aqui neste lugar. O versículo 9 diz, Romanos capítulo 5, logo mais, veja, se Cristo morreu quando nós éramos pecadores, nós não somos mais. Jesus já morreu pelos nossos pecados, para que a gente fosse agora justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. Agora veja, logo mais, muito mais agora, sendo justificados pelo seu, diga bem forte, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Não, mais forte, diga, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. Então, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por Ele, por Jesus, salvos da ira. Que momento que nós vamos ser salvos da ira? No momento do arrebatamento. Porque antes de começar a grande tribulação, que é a grande tribulação? É a ira de Deus sobre a terra. Antes de começar, nós seremos salvos da ira. Nós seremos arrancados da terra. Seremos raptados dessa terra. Não abrir e fechar os olhos, seremos tirados daqui. Entraremos, vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Entraremos nas bodas do Cordeiro. E depois de 7 anos, montados com Ele num cavalo branco, viremos para a terra e daremos início a 1000 anos de governo de Jesus aqui na terra. Quem crê nisso aqui pode glorificar o Senhor. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Como o sangue de Jesus é precioso para mim e para você. Como esse sangue tem que ser honrado. Como esse sangue precisa ser cantado nos nossos corações. O diabo ele não suporta o sangue. Ele não tolera o sangue. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, o homem tem Jesus, ele é inimigo de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com quem? Com quem? Com quem? Agora veja como é que isso aconteceu. Mediante de seu Filho. Então Jesus salva, porque Ele morreu pelos nossos pecados. A ceia não deve ser um momento de tristeza. A ceia deve ser um momento de celebração. A ceia deve ser um momento de alegria. A ceia deve ser aquele momento que a gente tem que declarar assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, o que? Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Jesus salva porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele salva. E Jesus salva qualquer pecador hoje. Qualquer pecador hoje que crê nessa mensagem será salvo. Agora olha só o que diz João. A gente conhece João 3,16, mas deixa eu ler o 17. João 3,17. Mas vamos falar o 16? Não precisa colocar o 16, que o 16 todo mundo sabe. 2, 3 e já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo é salvo através de Jesus. Então diga bem forte: Jesus salva. Então Jesus, Ele salva porque o homem está perdido. Jesus salva porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi enviado por Deus para salvar o mundo, não para condenar. Deus, Ele não tem interesse que as pessoas vão para o inferno. Deus não predestinou ninguém para o inferno. Deus, Ele não fica lá no céu antes de uma pessoa nascer carimbando na testa: esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Ele é o Salvador de todo aquele que crê. O terceiro fundamento da mensagem da salvação é justamente isso que eu acabo de dizer: Jesus salva todos os que creem. A salvação, ela está disponível para todos os que creem. Todos, qualquer pessoa, por pior pecador que seja, pelas coisas mais terríveis e tenebrosas que a pessoa já possa ter feito, os piores pecados, Jesus tem o poder de perdoar. O sangue de Jesus tem poder de lavar. O sangue de Jesus tem poder para mudar a vida de homens e mulheres. O sangue de Jesus tem poder. Amados, eu vim aqui nessa noite avivar esta mensagem no teu coração: Jesus salva. Ele salva todos. Todos os que creem podem ser salvos. Todos os que creem podem ter os seus pecados perdoados. Todos os que creem podem ter suas vidas transformadas. Não há vida, não há pessoa que Jesus não possa transformar. Não há situação que Ele não possa mudar. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Em Romanos 10, a partir do versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Vamos ler esse versículo, 2, 3 já. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, como é que uma pessoa é salva? Ela precisa dessa confissão com a boca de que Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus, ele entra para ser o Senhor da tua vida, para dirigir, governar a sua vida. Ele entra para reinar na sua vida. Muitos querem o Salvador, mas parece que estão ignorando o Senhor. Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E Ele diz que se você com a boca, você precisa confessar Jesus como Senhor. Então diga bem forte assim: eu confesso Jesus como meu Senhor. Então a Bíblia diz que além de confessar, você precisa também em seu coração, lá no seu espírito, você precisa crer que Deus suscitou Jesus dentre os mortos. Nós não cremos num Jesus que está morto. Nós não cremos num Jesus que está pregado numa cruz. Nós cremos que Ele foi para a cruz. Nós cremos que Ele foi sepultado. Mas nós cremos que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele subiu, mas antes de subir, Ele prometeu que vai voltar e buscar a sua igreja.
Nós cremos. Então a salvação, o novo nascimento, ele está acessível a todos os que creem. Jesus salva todos os que creem. Jesus não predestinou ninguém para o inferno. A mensagem da salvação está disponível para todos. O texto ele continua, versículo 10, porque com coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então nós podemos e devemos pregar salvação para todos. Versículo 11, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Versículo 12, porque não há distinção. Então Deus não... Amado, vamos pensar, né? Quantos de nós éramos pecadores terríveis, fazíamos coisas das quais hoje temos até vergonha de lembrar. Mas no dia em que você creu e falou com a sua boca, aquela paz que só Jesus pode dar, entrou na sua vida. Aquela limpeza que o sangue de Jesus faz, entrou e limpou você. Você se tornou um novo homem, uma nova mulher. Não há distinção. Se Deus me perdoou, se Deus perdoou você, Jesus pode salvar qualquer pessoa. Nunca duvide. Ih, pastor, aquela pessoa é caso perdido. Pode ser caso perdido, para Jesus não tem caso perdido. Jesus salva. Diga comigo, Jesus salva. Diga forte assim: Jesus salva os casos perdidos. De novo, Jesus salva os casos perdidos. Então, porque não há distinção entre judeu e grego, não há distinção. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, de novo bem forte, porque mais uma vez, veja, a Bíblia diz que todo aquele. A Bíblia não fala assim só se os escolhidos, se os predestinados invocar o nome do Senhor será. A Bíblia fala, é todos. Salvação é para todos. Diga aí, salvação é para todos. Diga assim, Jesus salva todos os que creem. De novo, diga, Jesus salva todos os que creem. Então a condição para a salvação é as pessoas crerem. As pessoas precisam crer. Agora, como crerão se não há quem pregue? Então a salvação, Jesus salva todos os que creem. Nós precisamos entender isso. Amado, e deixa eu dizer algo para você. Quem convence não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o poder de convencer. Muitas pessoas, elas resistem entregar as suas vidas a Jesus. Muitas pessoas resistem confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, porque elas têm medo de não conseguirem largar vícios, práticas pecaminosas. A gente ouve isso. Não, mas eu não quero, porque eu ainda bebo, porque eu ainda fumo, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Deixa eu te explicar algo sobre a salvação.
Quando Jesus perdoa os seus pecados, Ele não só perdoa, mas Ele dá o poder que você precisa para quebrar na tua vida essa escravidão, essa prisão. E Ele vai libertando você dos vícios, Ele vai libertando você do pecado, Ele vai libertando você das práticas erradas. Sabe por quê? Porque Jesus salva e Ele dá poder para você vencer o pecado. Porque quando você recebe a salvação, e você já recebeu a salvação, ou se você for ainda receber a salvação, o que acontece? No momento em que você é salvo, o Espírito Santo vem para dentro da pessoa. E o Espírito Santo é o poder de Deus dentro de você. Ele é que dá poder para você vencer os vícios. Ele que dá poder, é Ele que quebra. Não é a igreja que vai mudar você, não é o pastor que vai mudar você, é o Espírito Santo de Deus que vai mudar você. É o Espírito Santo que faz a pessoa que viveu a vida toda fazendo algo errado, ela aceita Jesus e sem ninguém falar nada para ela. A primeira vez que ela faz de novo, algo começa a incomodar ela. Uma voz, que é a voz da consciência, dizendo: ei, você não pode mais fazer isso. Isso está errado. E daqui a pouco você começa a pegar até mesmo nojo daquelas coisas. Sabe por quê? Porque quando Jesus salva, Ele liberta. Sabe, amados, nós precisamos de verdade voltar para essa simplicidade do Evangelho. Precisamos ver salvações, pessoas nascendo de novo, vidas sendo transformadas, o poder do pecado sendo quebrado nas pessoas. Romanos capítulo 6, o versículo 22, diz assim, esse aqui é tremendo: agora, porém, libertados do... Diga bem forte: agora eu estou liberto do pecado. Assim, o pecado não tem mais poder sobre mim. Jesus te salvou, Ele te libertou do poder do pecado. Agora, não é lá no céu, é agora. Você já é livre do pecado agora. Agora, porém, libertados do pecado. Agora veja, transformado. Quantos aqui foram transformados? Quantos aqui foram transformados? Você concorda comigo que se Jesus transformou você, Ele pode transformar outra pessoa? Jesus está transformando vidas ainda, gente. Vou repetir, ainda está no ministério de transformar vidas. Vou falar, Jesus ainda está no negócio de transformar pessoas. Agora, porém, libertados do pecado, transformados. Você pode glorificar a Deus porque você foi transformado? Será que hoje você pode participar desse culto de ceia com mais alegria, com mais fervor? Amado, você foi transformado. Você era um pecador, você era alguém separado de Deus, o diabo era o teu pai, você estava perdido, mas um dia um crente pregou a palavra para você, você ouviu a palavra, o Espírito Santo te convenceu, você aceitou Jesus e a sua vida foi transformada. Transformado em quê? Em servo de Deus. Irmão, maior título homem ou uma mulher pode ter na terra é esse aí, ó. Servo de Deus. Você não era, mas agora você foi transformado. E a Bíblia continua dizendo assim: o fruto que você escolhe, nós estamos colhendo, é para a santificação. Então, uma vez que a pessoa é salva, seus pecados são perdoados, ela recebe o Espírito Santo,
agora ela não tem mais interesse no pecado. O interesse dela pelas coisas deste mundo acabou. A carne pode até querer puxar para lá de volta, mas você pede, você busca o Senhor força e poder, e a Bíblia diz que nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo no nosso homem interior, e nos dá condição de dizer não para os desejos da carne. Essa força nos dá condição de dizer não para o mundo, para as coisas deste mundo, e você vai caminhar numa vida de santificação. Agora, se você falhar em algum momento no processo, não se culpe, não se desespere, você ainda é salvo, porque a Bíblia te diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus tem poder para socorrer você. Se no percurso você errou, você falhou, você pecou, o sangue te limpa, o sangue purifica você, e o Espírito Santo te dá força para você vencer as suas fraquezas. Então não condene ninguém. Você não tem direito de ser juiz de ninguém. Você não está sentado num alto e sublime trono. Só Deus está. E Deus é o justo juiz. Ele saberá julgar cada um. Cuide da sua vida e cuide de pregar a palavra. O quarto e último fundamento: Jesus salva quando a igreja prega para todos. Então, Jesus salva porque o homem está perdido. Jesus salva porque Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus salva todos os que creem. Agora, Jesus salva quando a igreja prega para todos. A igreja tem que pregar. A igreja tem que pregar. Olha só o que diz, capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos ler juntos, bem forte. 1, 2, 3, já. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quando a igreja obedece essa palavra, Jesus salva a todos. A igreja tem que pregar a todos. O Espírito Santo, ele tem poder de transformar todos. Não importa o que a pessoa está presa, não importa o pecado com o qual ela está presa, mas a obra do Espírito Santo, chamada regeneração, ele tem poder para regenerar uma pessoa e conduzi-la ao propósito original. Agora, amados, eu confesso que antigamente a gente ouvia, era mais comum ouvir testemunhos mais fortes de conversão. Testemunhos de transformação, de mudança. Porque a igreja de antigamente, ela fazia duas coisas, e a igreja moderna está falhando. Primeiro, orava mais. A igreja antigamente, o povo orava mais. Porque o Espírito Santo, ele sempre vai se mover aonde há mais oração. Onde tem mais oração, haverá a obra salvando, curando os enfermos, batizando com o Espírito Santo, libertando os oprimidos. Então, se nós queremos ver mais vidas sendo salvas, nós precisamos orar. Segundo, a igreja era mais fervorosa em pregar o Evangelho. Deixa eu ver, quer ver? Quem aqui já participou de culto na praça? Culto na praça, antigamente fazia. Aí, ó, quero ver mais. Então, Jesus salva
quando a igreja prega. Graças a Deus, nós temos feito aqui um esforço. Deus nos deu uma estratégia chamada Casa de Deus. E é uma obra evangelística que acontece nas casas. Na casa de pessoas que não são crentes, mas que têm o desejo de receber a palavra de Deus na sua casa durante 8 semanas. São enviados ali 2 semeadores naquela casa. 8 semanas, ou seja, 2 meses. Toda semana, aquela casa, ela ouve a palavra sendo pregada, o evangelho sendo anunciado. E deixa eu dizer algo para você: nem todos vão aceitar. Mas isso não é a nossa responsabilidade. A Bíblia deixa claro: quem se o pecador é o Espírito Santo. A nossa tarefa é pregar. Quando a igreja prega, nós estamos fazendo como semeadores, espalhando a semente pelo campo. Agora o Espírito Santo, amado, ele é poderoso. Sabe para fazer o quê? Mandar uma chuva e regar as sementes. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós temos plantado sementes de salvação em muitas casas. E eu quero dizer algo para você: o Espírito Santo, a chuva do Espírito Santo vai cair nessas sementes. E haverá colheita do que está sendo plantado. Você recebe essa palavra? Mas isso não é a nossa responsabilidade. A Bíblia deixa claro: quem se o pecador é o Espírito Santo. A nossa tarefa é pregar. Quando a igreja prega, nós estamos fazendo como semeadores, espalhando a semente pelo campo. Agora o Espírito Santo, amado, ele é poderoso. Sabe para fazer o quê? Mandar uma chuva e regar as sementes. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Nós temos plantado sementes de salvação em muitas casas. E eu quero dizer algo para você: o Espírito Santo, a chuva do Espírito Santo vai cair nessas sementes. E haverá colheita do que está sendo plantado. Você recebe essa palavra?